Bem-vindos a mais uma Rota de Equilíbrio. E hoje eu vou ter que falar que esse programa tá demais. Porque nós estamos com Dominique Bertolucci. Muito obrigado pela sua presença. Assim, sem palavras para agradecer seu aceite. E já te agradeço previamente por tanta riqueza. Tenho certeza que você vai contribuir muito com a gente aqui. Obrigada, Roberta. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Rota de Equilíbrio, poder falar um pouquinho mais de mulher para mulher, né? Para as mulheres, um pouco de desenvolvimento pessoal, alta performance, saúde, porque isso tudo impacta no seu negócio. Sem dúvida. E já que o currículo é extenso, eu vou deixar a mulher se apresentar, pelo amor de Deus. Conta pra gente quem é Dominique. Bom, Dominique Bertolucci hoje é mãe, casada com Sérgio Bertolucci, sou mãe de 3 crianças maravilhosas, sou gestora do Grupo Bertolucci, um dos maiores grupos de treinamento físico-comportamental do Brasil, né? Atuamos na internet. Também sou mentora, sou especialista em alta performance feminina. O meu objetivo maior é aumentar o resultado de mulheres que muitas vezes acham que não tem como melhorar. E sempre tem como a gente melhorar. Além disso, né, minha primeira faculdade foi psicologia, não atuo na área. Educação física é a minha paixão, então trabalho muito com essa questão da saúde, né, física das pessoas, mas conectada sempre ao desenvolvimento pessoal. Também sou professional coach, então que me deu uma base muito grande para estar atuando hoje e ser especialista em alta performance. Então hoje é o que eu amo fazer. Eu tenho um projeto chamado Performance de Deusa e eu trago as mulheres para a sua versão mais atualizada, digamos assim. Para ninguém perder, já deixa aí qual que é a rede para falar com a Dominique sobre esses projetos todos, porque a Dominique, ela é impressionante no que ela se propõe, é excelência. Olha, eu vou falar que a gente fez um treino, eu nunca pensei que eu ia lembrar do meu corpo inteiro, de cada pedaço, tendo trabalhado 15 minutos, 20 minutos. Foram 16, foram 16 minutos. 16 minutos. E eu lembrei de cada pedacinho do meu corpo no dia seguinte. Lembrou de músculos que nem sabia que existia. Que bom. Me apresentei a eles. Que bom, que bom. Então, é muito, muito interessante você falar um pouquinho das suas redes, de como te encontrar, como conectar contigo, para que todas as pessoas, especialmente as mulheres, que é o foco da Dominique, terem acesso a esses projetos. Bom, a minha rede social, a que eu mais uso é Instagram, e tá no @Dominique Bertolucci. O Dominique é com K, tá aqui, ó. Que tem aqui, ó, para vocês verem, Dominique Bertolucci. Vai no Instagram, pode me mandar direct. Eu mesma, né, faço questão de responder, porque eu faço questão de acolher. Porque no momento que a gente trabalha um processo que é alta performance, e alta performance, para quem não sabe, é desempenho, que é igual ao quê? Resultado. Perfeito. E hoje em dia, nós mulheres, a gente quer ter mais resultado no nosso corpo, dentro da nossa casa, no nosso negócio. E muitas vezes, o que acontece? A gente se atrapalha toda, não sabe se a gente vai priorizar a casa, o marido, o trabalho, e muitas vezes a gente não sai do lugar, justo porque a gente não sabe qual é a melhor rota para a gente atuar. Então, nas redes sociais, eu trago também um pouco das imersões, dos eventos, porque sim, a gente está trabalhando muitos eventos presenciais, justo para a gente ter essa sintonia com as mulheres, né? Porque eu preciso entender onde eu posso estar atuando na tua vida, para que tenha, né, mais resultado. Então, pode me mandar direct, eu estou disposta ali a responder vocês. E, se Deus quiser, muitos seguidores podem estar, de repente, junto comigo em algum dos eventos, né? Sem dúvida. Que nem eu digo, eu priorizo, eu gosto muito do público feminino, mas não significa que eu não fale para homens, né? Vou contar um pouquinho da minha história na internet. Acho que isso é bem-vindo. Em 2016, eu junto com meu marido Sérgio Bertolucci, nós começamos a fazer treinos online. Então, imagina, em 2016, muitas pessoas não acreditavam que fazer treino em casa daria resultado. Foi uma época desafiadora, mas, como tudo, o desafio ele vem para o seu crescimento. Nós fomos desafiados a fazer um programa novo,
onde a gente teve muito hater na época. Imagina, 2016, profissionais de educação física iam lá nos posts do Facebook e escreviam que isso aí é mentira, isso aí não dá resultado. Só que aí, o que muitas pessoas não esperavam é em que 2020 viesse uma pandemia, onde mais do que nunca se mostrou que treinos em casa, eles dão muito resultado, porque são treinos intensos, em pouco tempo. E eu vim dessa jornada desde 2016, com um programa junto com meu marido, onde, ao lado dele, eu sempre fazia um processo de adaptação do exercício. Ou seja, uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa que recém está começando ou que tem alguma lesão, ela poderia executar aquela atividade copiando a mim, já que o Sérgio ele estava fazendo em alta intensidade. Então, a minha história ela veio para pessoas, né, que nem a gente diz, pessoas comuns. A gente queria atingir o maior público. Só que nessa minha trajetória do processo de emagrecimento, de treinos, eu percebi que existia o público feminino com uma certa carência. Que a mulher, por mais que ela queira, né, emagrecer, ela tem a demanda de casa. Por mais que ela queira, né, cuidar do seu corpo, ela tem seu trabalho. E ali foi onde, Roberta, assim, me despertou para eu ir para o mundo feminino, para voltar o meu olhar totalmente para a mulher. Porque não era apenas a Dominique. Percebeu o gargalo ali, né? Exato. Porque não era só a Dominique que sofria com, às vezes, falta de tempo, né? Porque esse tempo a gente gosta muito de dizer. São 3 filhos, é um marido, é a vida casa, normal, né? Cachorro temos também, cachorro, né? Então, e ali foi onde eu saí, todos os meus projetos foram virados para mulheres, olhados assim, com esse olhar bem de mãe, né? Bem de mãe, de mulher, de empreendedora. E foi ali que me despertou essa paixão por trabalhar com mulheres. E eu acredito que essa jornada dentro da psicologia, embora você não exerça, tem aí uma bagagem que vai fazer diferença em toda essa trajetória dentro da educação física, não? Total, né? Porque, na verdade, quando a gente começa a entender o ser humano como um todo, e a parte física ela é muito importante, porém, ela tem muito da questão psicológica da pessoa, da percepção da pessoa, de como ela entende seu corpo. Então, tudo isso foi muito importante. Então, ter feito a primeira faculdade de psicologia foi onde me deu a base para conhecer os seres humanos, né? Para conhecer por que algumas pessoas agem de um jeito, por que outro, quais são os bloqueios. E isso impactou no quê? Na atividade física. Porque hoje, uma pessoa que faz atividade física, ela faz por um comando da mente. Ela vai, às vezes, até sem querer, mas o comando é, eu preciso me cuidar, eu vou. Ou aquele comando é, não vou fazer, vou ficar em casa, vai doer, vai ser trabalhoso. Então, tudo parte muito. A autossabotagem também. Eu acho que a gente tem um ponto muito interessante de como as coisas se linkam. Porque não só a questão da autossabotagem interferindo na saúde física, né, as desculpas e tudo mais, a saúde psicológica, vamos dizer assim, interferindo na saúde física propriamente dita, mas o oposto também, né? Porque a gente sabe que depois de uma atividade física bem feita, a descarga hormonal que vem ali também vai contribuir com a saúde emocional, com a saúde psicológica, né? As coisas são muito linkadas. Total, né? É tudo conectado, é isso que eu falo. As coisas, elas são todas conectadas. Então, quando a gente compreende esse contexto, a gente muda o jogo. Senão, não. É que nem a questão de alta performance. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu recebo muitas empresárias. E empresárias hoje que a gente chama de workaholic, que gostam de trabalhar um monte, às vezes se ocupam, né, até demais, e aí elas não têm tempo, elas não têm tempo, elas não sabem, e aí ela não entende porque que, apesar dela trabalhar tanto, o negócio dela não está despontando. E aí eu volto a dizer, porque existe um eixo, existe uma conexão entre a sua saúde, a sua família e os seus negócios. Então, quando esse eixo não está girando de uma forma harmônica, dificilmente você vai ter um resultado dentro do seu lado profissional. Uau, é verdade. E aí, o que acontece? As mulheres, elas não percebem isso.
Então, ela fica lá naquilo, e aí a casa vai E vai vira ficando... um ponto de estresse ali no Total. meio também. Porque se o casamento não tá bom, você não trabalha direito. Se não trabalha direito, o financeiro cai. O financeiro cai e atrapalha na família. As bases todas acabam sendo afetadas, né? Todas. Só que para isso existe um conhecimento. Então, o que eu gosto de dizer? O meu trabalho é fazer a pessoa se conhecer. Você conhecer. Se conhecer é muito importante. Eu acho que esse é um jogo que você tem que jogar. O autoconhecimento, é se conhecer cada vez mais. Entender quais são as interferências e quais são os bloqueios que estão acontecendo na sua vida. E em tudo isso, conciliar essas habilidades todas, colocar isso em prática na forma das imersões, das mentorias, de todos esses projetos que você está à frente. E como é estar ainda no papel ali realmente como gestora do grupo? Um grupo com trabalhos importantes, o Sérgio agora com a questão da pós-graduação, né, e tudo mais. Como é se dividir à frente de tantos projetos? Porque a Dominique mãe não deixou de existir, a esposa, a empresária, a treinadora, são muitas frentes. Como achar um equilíbrio? Qual é a rota de equilíbrio para tudo isso? A rota de equilíbrio, em alguns momentos, ela até desequilibra, né? Eu vou ter que ser bem sincera. Essa rota, ela até muitas vezes desequilibra. Porque até todo o sistema está funcionando, você vai ter que usar uma energia específica em algum momento. Então, quando eu quando eu estou atuando na gestão do Grupo Bertolucci, eu preciso saber que tudo aquilo está rodando direitinho. Às vezes, eu preciso demandar mais energia para uma coisa e eu acabo tirando o pé de outra. Porque a gente não tem como atuar com a mesma intensidade em tudo. Não. A gente precisa atuar no momento no que precisa. Então, o que eu costumo fazer e como eu gosto de orientar? Qual é a peça, qual é a situação da minha casa, do meu sistema que está precisando de mais ajuda? É um negócio? Então, agora eu vou precisar focar um pouquinho mais de energia nisso. Outro momento não é meu negócio, é meu filho, é minha filha que está doente e eu preciso deslocar energia. Então, o que eu costumo fazer e como que eu costumo ensinar as pessoas? É saber administrar a energia certa para você colocar no momento certo, para onde você precisar. Quando você desloca essa energia, você resolve aquilo e volta para o seu ponto de equilíbrio. Porque quando você não resolve, você fica assim, para cima e para baixo. Você vai para lá, mas não resolve aqui, aí você vai para cá porque está uma bagunça, e você volta para lá porque ainda não deu. Agora, deu outro problema nesse canto de cá. E você vira resolvedor de problema não, aí... só apagando incêndio, na verdade, né? Não consegue produzir alguma coisa eficiente, né? Um resultado eu gosto eficiente. de dizer assim, resolva o que é importante e não o que é urgente. Porque quando você resolve o que é importante, as urgências não aparecem. Senão, você passa resolvendo urgência. Nossa, isso aí realmente... Doeu aí? Hein? Caramba, machadada. É muito importante a gente entender, aprender a fazer essa leitura da própria vida, né? E você tocou num lugar muito, muito específico aí, né? Porque se a gente fica colocando energia só no que é urgente, a gente acaba não conseguindo desenvolver projetos novos, fica ali numa roda que não se desenvolve, não sai desse espaço, né? Desse lugar. E tudo isso tem a ver também, acho que casa com toda a questão, como você tem colocado aí, que a gente está conversando, do desenvolvimento pessoal, da habilidade, muitas vezes, de ter a percepção, do autoconhecimento, de saber a hora que você também vai espanar, né? Não, nesse lugar eu não vou entrar agora, porque eu não vou aguentar. Né? O autoconhecimento é muito importante. Eu, muitas vezes, eu faço essa leitura. Às vezes, minha mãe fala assim para mim, você não vai falar, você não vai fazer uma coisa. Eu falo, não, agora não, senão eu vou explodir. Não dá. Deixa ali, deixa vazar, deixa. Ninguém vai morrer. Não. Então, deixa. Porque a hora que o negócio der uma acalmada, eu também dei, aí eu consigo resolver. Então, esse autoconhecimento para a gente gerar esse equilíbrio na hora de levar e ter uma performance, que é o foco, inclusive, de um dos pontos dos projetos que você trabalha, melhorar essa performance justamente a partir de entender até onde você pode ir em cada lugar. Perfeito, né? É isso.
É um entendimento, porque, Domi, você conseguiu fazer tudo sempre? Claro que não, óbvio que não. Foi uma crescente, um conhecimento meu, entendendo onde é que eu poderia avançar, sem realmente ficar estressada, enlouquecer, porque mãe dá uma pirada, não tem como, você é mãe, você uma hora enlouquece, uma hora você tem vontade de dar um grito, uma hora você pega e diz, meu Deus, será que isso era para mim? E é para você, só que você vai ter que ter calma para conseguir administrar. Então, tiveram muitos momentos da minha vida que eu sei que eu não pude sair da gestão do grupo. Eu não podia abrir uma frente de outro projeto. Por quê? Porque não estava desorganizado. Como que eu vou deixar algo desorganizado? Não tem como. Você vai para uma próxima etapa quando você organiza a anterior. Entende? Então, assim, Domi, quando é que tu pode te dedicar um pouquinho mais para um novo negócio? Quando o meu negócio anterior está mais organizado, está sendo delegado da forma correta, está rodando sem tanto a minha interferência. Senão, não tem como. Não tem como. E, às vezes, acontece que as mulheres, elas, às vezes, são muito ansiosas, né, Roberta? Sim. São muito ansiosas. Então, elas querem fazer né? um monte de Nós, coisa, mulheres. aí terminou um trabalho, já quer fazer outro, e aí atropela tudo, e as coisas daí não dão certo. Então, calma. Uma coisa de cada vez, um dia de cada vez. Quando um ponto seu na sua vida está organizado, você vai para outro para organizar outro ponto, tá? Porque você pode fazer tudo sim, mas não tudo ao mesmo tempo. Então, essa frase fica aí para você e guarda no coração. Excelente. Domi, você teve interferência do Sérgio no teu trabalho como inspiração ou como... de repente, também o que não fazer, sabe? Não, isso aqui ele trabalha de um jeito que eu não gosto, vou fazer diferente. Ou a inspiração realmente no sentido de isso aqui é interessante. Vocês têm essa troca ou vocês são mais individuais, assim, individualistas no desenvolver das carreiras? Não, a gente tem muita troca, né? Ele é uma inspiração para mim. Assim como tem coisas que eu vou dizer, nada a ver, não vou fazer, não é assim, eu não concordo com isso, né? Mas agora é que nós estamos num ponto onde a gente está dividindo as carreiras. Por muito tempo, eu gosto de dizer, Roberta, por muito tempo eu dei passos para trás para fazer com que ele crescesse. Por muito tempo eu tive sonhos que eu não podia fazer naquele momento porque ele estava despontando na internet, ele era o player e alguém tinha que ficar com a gestão da casa, com a gestão do negócio e não podia estar à frente. E essa pessoa era eu e alguém teve que dar esse espaço e fui eu. Então, por muito tempo eu dei esses passos para ele avançar. Então, chegou um ponto onde agora a nossa maturidade, o nosso crescimento de casal, a nossa estrutura permitiu que a gente pudesse dividir as nossas carreiras. Mas, por muito tempo, a carreira principal era dele. Eu acho um ponto excepcional você tocar nisso, porque muitas mulheres, vem a Dominique falando isso, e a maneira como ela coloca, vocês percebem que é uma colocação... Eu acredito muito positiva, porque o casal ele tem que andar junto e muitas vezes as pessoas, as mulheres principalmente, que precisam durante um momento abdicar da sua carreira pela família, elas veem isso com maus olhos. E, na verdade, a gente tem isso até na Bíblia, né? A orientação bíblica, que realmente a gente precisa, né, enquanto mulheres, criar uma família e filhos fortes, para que o homem tenha condição realmente de ser o provedor. E uma vez bem cumprido esse papel masculino, e tendo condição harmonicamente ali, de desenvolver a estrutura familiar, é a hora que a família tem a base para ambos se desenvolverem juntos. Né? Isso. É isso. É realmente poder, porque o que eu acho que está um pouquinho, às vezes, distorcido e atrapalhado? A mulher moderna, ela quer sim ter seu negócio, ela quer ter muito resultado e muitas vezes está vindo com um comportamento aprendido dos seus antepassados, familiares, de que não precisa de homem, de que tem que fazer tudo sozinha, né? E vem com essa mentalidade. Então, o meu maior desafio hoje é gerenciar essas mulheres que muitas vezes já são empresárias, têm resultados, só que o resto está uma bagunça. Então, na performance, nem sempre é só dinheiro e negócio. Muitas vezes é seu casamento que está ali em risco, é seus filhos que estão sendo, às vezes, cuidados, sei lá, por alguém que você contratou e não por você, sabe? Então, o que eu gosto de dizer?
tudo na vida tem seu tempo. E você respeitar o tempo de Deus, ele é fundamental. E eu, hoje, quando você olha para mim, você diz, nossa, a Dominique lá faz os eventos dela. Mas nem sempre foi assim. Eu, por muito tempo, precisei. Eu tenho 3 filhos, gerenciar minha casa. Precisei, muitas vezes, ficar para o Sérgio poder fazer viagens de negócio. E eu ficava em casa, ligando, sabendo como é que estava, louca de vontade de estar do lado dele, mas eu não tinha como. Porque, naquele momento, o crescimento era dele. E isso, às vezes, para uma mulher moderna, eu vou te falar assim, é desafiador, porque às vezes inconscientemente essa mulher ela está querendo até disputar com o próprio marido. Quem é que vai colocar dinheiro dentro de casa? Então a coisa começa a se distorcer tanto que energeticamente nada acontece. Então não vem o dinheiro que você quer, vem discordância, brigas. Então hoje em dia o que eu vejo, né? Quando eu trabalho com uma mulher, eu vejo a bagunça que está em torno dela. Sabe o que eu percebo, assim, nitidamente? É exatamente o que você está falando, uma inversão de papéis ali que leva o casamento a acabar por causa disso. Muitos casamentos, né? Só por causa disso. E a hora que a gente entende as funções feminina e masculina dentro do casamento como uma coisa... Nossa! É da natureza, né? A coisa flui porque é da natureza, veio de Deus, é natural. Todas as coisas, quando elas são naturais, elas são guiadas, é fácil. O que é de Deus é fácil. Eu tenho que assumir que eu vivi isso dentro do meu casamento. Não tenha dúvida. Porque eu fui criada, como os meus pais se separaram, eu era um bebê, eu fui criada para ser autossuficiente. Uhum. Então, aquela coisa de, por que eu vou pedir para ele trocar uma lâmpada se eu tenho mão? Eu posso ir lá e trocar. Então, o meu feminino se perdeu durante muito tempo. Foi depois do diagnóstico do meu filho, de me aproximar da palavra, de entender o papel do feminino, foi que as coisas foram voltando para o eixo, que eu fui encontrando meu feminino de novo, porque eu era extremamente dominante, masculina. Eu, conversando muitas vezes com meu marido, ele falou para mim várias vezes, ele falou, olha, se você fosse a pessoa que a gente se casou, a gente não estaria mais juntos, não tem como. Então, a importância de entender isso também, né? Até isso tem que ser... a gente tem que voltar para a essência, né? Muito. Porque a gente se perde. E eu também, Roberta, me perdi. Não pensa assim, a Dominique é perfeita. Não. Eu fui crescendo e me desenvolvendo na dor e no erro. Eu estou há 20 anos casada com o Sérgio. Né? A gente tem uma filha de 18, um de 13, uma de 3 anos. Então, imagina 20 anos de jornada com ele. Eu errei muito. Eu muito acionei meu masculino também, sabe? Muito, às vezes, dentro de casa. Às vezes, uma simples expressão, e eu fazia isso, tá? Antigamente, de chegar do trabalho, chegar da academia, enfim, ele tá com fome e eu dizer, não, te vira. Tipo assim, eu tô cansada, te vira. Hoje em dia, eu não faço mais isso. Mesmo estando cansada, e faz parte, eu vou lá e vou proporcionar algo para ele comer, porque ele é meu companheiro e o papel do feminino é nutrir. É louco pensar nisso, porque talvez se você pensar, né, no seu ego, você vai dizer, eu não vou fazer. Mas quando você pensa no coletivo, e nós temos que aprender a trabalhar no coletivo. Até porque como ele vai receber isso também é um carinho. Porque carinho. A essência masculina é essa também, no receber, né? Exato. A troca é intensa, muito mais do que um esforço de fazer alguma coisa. Muito mais, porque antes eu achava que não. Nossa, Antigamente eu achava assim, não vou fazer, ele que se vire, esquenta qualquer coisa. Não, hoje em dia eu deixo preparado para ele. São minutos meus a mais e que fazem toda a diferença no meu casamento. Olha que engraçado. Nossa. Nas crianças. E assim eu vou ensinando meus filhos. Mas nem sempre foi assim. E tudo bem que talvez você que esteja ouvindo fique pensando, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo coisas erradas. Tá tudo bem, a gente conserta. Isso é legal, porque o que acontece é que muitas vezes a gente escuta, né? As pessoas falarem, falam, cara, eu tô tão longe dessa realidade, né? Em casa é invertido, é assim, é assado, porque a gente briga e tal. Mas sempre é tempo de recomeçar, primeiro. Sempre que você tem uma clareza, surgiu alguma coisa na sua mente, então esse é um start para você fazer escolhas novas a partir de uma informação nova, né? Acho que o grande ponto disso que a gente está falando é trazer esse tipo de clareza para que as pessoas possam visualizar e
implementar dentro da sua casa pequenas mudanças de comportamento, de ações que vão fazer efeito no seu casamento, na sua relação com os seus filhos, né? Encontrar pessoas para te dar a direção, como a gente está falando aqui, você tem projetos para isso, né? Mentores são aceleradores de resultado, eu digo isso. Cara, para que eu vou percorrer esse caminho inteiro se eu posso pegar informação com alguém que já chegou onde eu quero ir, que vai me dar um atalho, né? Então, é ter essa inteligência também de, já que você está percebendo que dá para melhorar, que tem pontos falhos, seu casamento não está tão legal, ou o teu resultado financeiro não está o que você imaginava, o relacionamento com o filho não tá isso. Então, onde eu posso encontrar esse atalho? Onde eu posso encontrar esse caminho para me projetar melhor, para me colocar melhor, né? Porque falha e buraco a gente sempre vai ter. Eu costumo dizer que, assim, eu era completamente outra pessoa até o diagnóstico do meu filho. E o que acontece é que ninguém acorda e fala assim, nossa, hoje eu acordei com vontade de ser melhor. Saí da cama, eu sei, acho que eu vou estudar inteligência emocional, porque... Não, a gente precisa justamente dos tropeços para perceber, para se auto-perceber e falar assim, cara, como eu tenho que melhorar aqui? Que caca que tá isso aqui? Deixa eu olhar para dentro e tirar esse lixo daqui. Então, é na dor, né? É sempre na dor que a gente tem as maiores oportunidades de crescimento. Então, acho que a chave disso aí é você entender que o quanto maior o caos, maior a oportunidade de crescimento e de fazer uma faxina ali, né? Perfeito. Eu gosto muito de dizer que não é sobre quem você é sobre quem você quer ser. Porque quando você sabe quem você quer ser, você sabe o que você vai ter que mudar para se tornar essa pessoa. Se tornar essa mulher incrível, essa companheira, essa mãe. Você sabe o que precisa mudar. Então, é isso que eu falo para elas. Num treinamento, eu sempre digo isso. Quem você quer se tornar? Nossa. E aí a gente vai mudando. E outra, é uma mudança contínua. Não existe um fim. Ela está sempre. É uma mudança, é um crescimento pessoal, intelectual, espiritual. O crescimento, ele vai... Cada momento, você vai sentindo aonde que você tem que crescer e aonde você tem que se desenvolver. Para se tornar o quê? Uma mulher madura. Uma mulher adulta. Porque, infelizmente, nós não temos muitas mulheres adultas. Nós temos meninas brincando. Uhum. Uma mulher adulta, ela é muito decidida, ela sabe o que ela faz, ela respeita o outro. Ela, em vez de criticar, ela fica em silêncio. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Muito importante. E já que a gente está falando de desenvolver pessoas, divide com a gente um case, algum que tenha te marcado, assim, alguma coisa que você possa dividir com a gente de alguém que você percebeu que realmente, nossa, fez diferença, sabe? Alguém que você realmente impactou? Olha, tem, assim, muitas, mas a que eu vou trazer aqui, ela realmente... ela tem um carinho muito especial. O nome dela é Andressa. A Andressa, ela pesava 149 quilos. Ela chegou para mim ainda na via do processo de emagrecimento. E junto com o case da Andressa, foi onde eu descobria a habilidade de transformação que eu tinha. A Andressa, ela era extremamente desanimada com a vida. Nada estava bom, né? O casamento com o marido não estava bom, ela não gostava dela, o trabalho não era bom. Nada em torno da vida dela era bom. Justo por isso ela estava com 149 quilos. E no nosso processo de desenvolvimento, de mentoria, de crescimento, ela perdeu durante um ano. Olha, para vocês verem que existe um processo, existe um tempo, tem que ser respeitado. Ela perdeu 55 quilos, sem bariátrica, com uma mudança de mentalidade, de percepção de quem ela era, ressignificação de muitas crenças, novos valores. E isso tudo foi trazendo ela um respeito a si própria, né? De frear naquela compulsividade da alimentação. Então, durante um ano, nós tivemos ela fazendo os treinos em casa. Ela fazia em casa.
Então, às vezes ela pegava Era do um trabalho YouTube. online? Online, Olha. online. Meu trabalho com a Andressa era online. Nós nos conhecemos, claro, mas eu iniciei o trabalho online. E foi, assim, para mim, um case incrível, né? Em 1 ano, depois ela conseguiu emagrecer mais, mas o emagrecimento, ele foi só a percepção da transformação. Foi a forma de você enxergar essa transformação da mentalidade dela. Então, para mim, foi um case assim, incrível, porque não se usou medicação. Foi muito a mente, a troca de chave, né? Ela entendeu o que ela precisava fazer. Então, a Andressa foi assim... É uma mulher incrível, está com outro trabalho, a gente se fala de vez em quando, mas para mim foi o case mais marcante, porque até eu talvez duvidasse desses 55 quilos sem nenhuma medicação, sem nenhuma bariátrica, só pela força da mudança de comportamento. Nossa, que impressionante. Impressionante. É o que a gente vê, que tudo começa na mente, né? As pessoas começam tanto a engordar, emagrecer, se comportar como A, B e C, tudo a partir dali da mente e do ambiente, né? A gente, quanto o ambiente é importante também, né? Para tudo isso. E a partir do momento que você tem essa consciência do ambiente, você também pode ser um ponto diferente dentro do seu ambiente, né? Criar essa consciência, como você falou, da diferença da mulher e da menina. Muitas vezes o silêncio é a maior contribuição que você pode dar num lugar, né? Você não respondeu alguma coisa, ou você acatar com a cabeça e tá tudo bem, e aquilo fica para um outro momento. Então, o ambiente vai contribuir. Ou para você exponencializar a parte boa ou ruim que tá ali, né? É isso. E quais são os maiores mitos que você tem que trabalhar na mente dessas mulheres, tanto em relação ao corpo ou ao desenvolvimento do corpo, em questão à saúde ou em questão de mentalidade? Quais são os mitos aí mais comuns que você acaba se deparando? Eu vou dizer que não só mais comuns, como mais gigantescos. Primeiro, o mito de dizer que não vai dar conta de tudo. Tem muita mulher que diz assim, ai, não vou dar conta de tudo. Tem, inclusive, mentores que dizem, você não precisa dar conta de tudo. Tá passando a mão na cabeça, inclusive. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é um mito. Porque você dá conta de tudo, sim, mas não tudo ao mesmo tempo. Isso é uma crença que você tem na sua cabeça, de que alguém colocou isso que você não vai dar conta. Alguém colocou isso que você não pode ser uma empresária de sucesso, uma excelente mãe, ter um corpo bonito, ter um casamento de 20 anos. Alguém colocou isso na sua cabeça. Ter condições financeiras de viajar, ter um carro. Alguém colocou isso. Então, isso, para mim, é um mito gigantesco, e eu quebro sempre esse mito. E conheço muitos mentores que falam para mulheres, mas eu estou aqui para te dizer exatamente ao contrário. Você dá conta, sim, isso é para você. Toda essa abundância, porque o que vem de Deus é abundante, não tem limites. Deus permite que você faça as coisas acontecerem. Só que aí você se esconde atrás dos seus medos. Então, para mim, esse é um mito. Para começar, esse é o mito mais gigantesco, e eu gosto muito de quebrar ele, que sim, eu dou conta, e vou falar por mim. Tenho 40 anos, um casamento de 20 anos, sou bem financeiramente, eu tenho um negócio sustentável, eu tenho 3 filhos amados, eu dou conta do meu casamento, do meu corpo, eu dou conta, sim. Se eu consigo, você consegue. Então, esse é o primeiro. Segundo mito, vamos falar tempo. Gente, essa entidade chamada tempo, ela é muito utilizada para mulher e para homem. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E sabe o que eu acho engraçado? Deus foi muito generoso. Por quê? Porque ele deu 24 horas para mim, 24 horas para ti, 24 horas para você. E por que tem pessoas que têm tanto resultado nas mesmas 24 horas e outras parecem que não sabem usar essa hora? Então, porque o problema, na verdade, não é o tempo. O problema é a sua gestão. É como você se ocupa, como você utiliza. Então, para mim, isso é um mito. Você chegar para mim e contar que você não tem tempo. Você chegar para mim e dizer, não, Dom, eu não tenho tempo. Então, eu vou dar outro exemplo. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir as suas 24 horas em 3 blocos de 8. Digamos que 8 horas você está dormindo, certo? Está descansando, se recuperando, maravilhoso. 8 horas é onde você está desempenhando o seu trabalho.
E as outras 8 horas você está fazendo o quê? Se você não tem tempo para treinar, se você não tem tempo para seu marido, se você não tem tempo para seu filho, são 8 horas. Você já parou para pensar que são 8 horas? Pois é. E ela se esvai, né? É impressionante. E aí some, Gestão. por quê? Porque é gestão. Tem muitas mulheres que elas não utilizam, elas se ocupam. Então, quando vê ela está ocupada, Uau. então ela está ocupada. Então, mas aquilo não está dando retorno, ela só está se ocupando. Então, assim, eu acho que é um mito. É o Pareto também aí, né? Que entra, né? Os 20-80, exato, né? Exato. 80% do resultado está em 20% do que você faz. O resto é ocupação. É o que você acabou de falar. Então, eu acho que esses 2 mitos, para mim, eles são muito gigantescos porque eu quebro. Eu não vou no que todo mundo fala. Eu vou no que eu acredito porque eu mostro para você que você pode. É isso. E aí destrói qualquer argumento, não, e aí né? destrói, e aí você começa a repensar, porque a partir do princípio de que tudo que você tem na mente foi construído, foi dado informação para você e hoje se tornou sua verdade absoluta, é uma crença. Então, muitas coisas que você diz para você são crenças instaladas. Bom, diante disso, vamos entrar no nosso quadro. Agora eu quero saber qual a sua rota de equilíbrio, Domi. Como depois de passar com essa história, com esse caminho todo percorrido, o que você entende que seja hoje a sua rota de equilíbrio? Como equilibrar todos os pratos aí? A minha rota de equilíbrio é o meu tempo inegociável. Eu decidi para mim que, por mais de toda a função que eu tenho com tudo, eu tenho no mínimo 1 hora do meu dia que ele é só meu e eu não negocio com ninguém. Uau. Nem com os meus filhos, nem com meu marido. É meu para mim, olhar para mim, conversar com o meu interior, seja por uma questão de estar no meu devocional, ou seja por uma questão de fazer minha atividade física, ou seja por uma questão de ler um livro sem ninguém bater na porta. Então, acho que a minha rota de equilíbrio ela veio quando eu comecei a dizer sim para mim. Nossa. Porque por muito tempo eu disse não para mim. Ui. E aí mudou meu jogo. Trouxe esse equilíbrio, essa harmonia da minha vida. Meu Deus. É uma coisa interessante a se pensar, porque cada vez que você fala... A gente fala muito do não, né? Cada não que você não fala te distancia do teu propósito, te distancia do que você realmente precisa fazer, né? Porque fica falando sim para todo mundo, mas com a gente acaba sendo exatamente o contrário, né? Pra gente é sempre o não. Por quê? Porque entra naquela coisa, não, eu aguento, eu espero, eu fico para depois, e aí fica a insatisfeita, né? Aí você percebe que não tá legal, que você não tá feliz e que não tá do jeito que você e quer. Extrapola para as outras áreas. Então, assim, eu coloquei essa regra. Claro que muitas vezes, mesmo a minha regra gera conflito. A minha regra pode gerar conflito e a sua regra talvez gere conflito dentro da sua casa. Porque às vezes eu digo para o meu marido, Sérgio, eu vou fazer meu cabelo, eu vou fazer uma make. E ele diz, de novo? Ele, entendeu? Para o homem, ele já disse de novo, ele já acha que não, eu fui semana passada, eu estou indo essa semana. E aí vem aquela interferência, né? Vem, não é por mal, talvez é porque ele queria minha companhia. E aí, muitas vezes, a mulher recua. E eu vou dizer para você, faz que nem eu. Eu digo, não de novo, mas eu prometo que vai ser rapidinho. Aí ele faz lá, fica lá resmungando sozinho e eu vou. Não, vou. Tem interferência, vai ter. Ou as crianças falam alguma coisa. Ai, tu já fez... A pequenininha diz assim, você já fez seu exercício, né, mãe, hoje? Aí eu disse, não, a mamãe estava dando aula, agora a mamãe vai fazer o exercício. Então, tipo, vai existir, né, interferências da sua família, de pessoas querendo que você não utilize esse seu tempo. Mas vai assim mesmo. Isso aí é interessante. Na verdade, a gente acaba cedendo, né? Porque... Ainda mais filho, né? Existe todo aquele paradigma que filho é mais importante, mas não tem como filho ser mais importante do que você. E se você não está bem, como é que você vai atender o filho, né? Porque o filho, ele é reflexo da mãe, né? Então, dentro de um lar, quando uma mãe ela não está bem consigo, uma mãe não está feliz, como é que ela vai impactar e cuidar daquela criança?
Então, a mãe, eu digo, eu preciso estar bem para que meus filhos estejam bem, porque eles são a minha continuidade. Eu estou dentro da minha casa, eu estou ensinando eles, então eu preciso estar muito bem. Não adianta eu chegar, eu conheço mães que daí não cuidam de si, e daí querem dar tempo para o filho, mas aí aquele tempo ele não é de qualidade, é brigando, é reclamando, é grito, é choro. Então, eu já vou dizer para Ou você. o oposto também, que aí entra na permissão total, nem Sim. corrige a criança, porque daí já fica tão pouco, vai ser a chata de corrigir, de não sei o quê. Verdade, Entra tem toda nos razão. extremos, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, é muito importante. A regra é você estar bem para que a sua família esteja bem. A mãe, a mulher, ela é um pilar central da família. A mulher, ela impulsiona seu marido, ou ela coloca ele para baixo. A mulher impulsiona ou cresce seus filhos, ou coloca eles para baixo. Então, a esposa, a mãe, a mulher, ela tem muita relevância nesse sistema. Sem dúvida, muito importante. E nessa percepção, muitas vezes, nessa colocação, a tua postura muito forte, né? Uma personalidade forte, colocações fortes, né? Como é tudo isso em relação ao masculino, ao restante do universo? Existe um assédio? Como é que você lida com isso? Mesmo nas redes ou das pessoas ao redor? Enfim, como o Sérgio lida com isso também? Como que é o masculino adentrando aí o teu mundo? Porque, querendo ou não, quando a gente trabalha com saúde física, a gente acaba tendo uma exposição do corpo. E hoje tá tudo tão deturpado, né, em relação ao corpo feminino, né? Muito. Eu vou dizer que quando, há uns anos atrás, eu sofria muito mais. Talvez também pela a minha própria falta de conhecimento na minha comunicação, né? Então, nas redes sociais, ou talvez até as pessoas, eu sofria muito mais, assim, com mensagenzinhas no direct, né, de homens, bem no começo, assim, da minha exposição nas redes sociais, até porque naquela época eu estava muito voltada a treinamento, a atividade física. E a atividade física requer que mostre um corpo. Por quê? Porque é um exercício que eu estou fazendo, é um movimento que eu estou fazendo, enfim. Então, no início da minha jornada foi bem desafiador. Eu, às vezes, não sabia lidar, eu me incomodava, eu bloqueava, eu não gostava de comentários. E depois eu fui entendendo que eu precisaria mudar a minha comunicação para que eu evitasse esse tipo de assédio, dessa questão masculina. E aos poucos eu fui mudando. Hoje, meu Instagram é 70% feminino. Olha. Então, eu consegui trazer, mostrar que eu tenho família, mostrar que eu não estou dando bola, que eu tenho um corpo bacana, sim, amo o meu corpo, mas não é para expor para o outro, e sim para mim. O corpo, ele é para mim. Então, a minha comunicação ela teve que ir mudando, porque às vezes é a forma que a gente se comunica. Então, eu já, com a falta de conhecimento, antigamente eu era mais agressiva visualmente, eu já impacto visualmente, mas eu era mais ainda. Então, visualmente impactando, agressiva, e as mulheres ficavam um pouco bravas com o meu impacto visual e os homens achavam que teriam acesso. Mas isso foi mudando com o meu conhecimento e entendendo o que eu queria passar. Hoje eu vou dizer que eu não tenho problema. Uau. Não tenho. Hoje eu não tenho direct de nada. Eu tenho um respeito incrível. Hoje, realmente, quem me busca são as mulheres ou maridos dizendo, eu preciso que a minha mulher vá no teu evento. Eu admiro demais. Eu gostaria muito que a minha mulher fosse no teu evento. Sensacional ter esse tipo de abordagem, Muito. hein? Numa palestra que eu dei, assim, mista, os homens levantaram e eles brincaram assim, você deveria, né, treinar homens também, mas eu vim aqui te falar da minha mulher. Então, ela realmente, às vezes, chega muito masculinizada em casa, eu já estou ficando mais, né, quieto, né? Então, a gente trouxe muitas trocas. Então, foi bem interessante, bem legal. Tudo isso, agora a gente vai entrar no nosso segundo quadro, porque é impossível não perguntar em relação aos nossos desbravadores. Desbravando a sua rota aí de casa. Conta pra mim o que você diria para os nossos desbravadores. Quais seriam os principais pontos aí para que eles possam começar a ter uma rota mais equilibrada? Primeiro ponto é olhar para dentro da sua casa.
Primeiro ponto é a sua família. Nada importa mais do que a sua família. Aqui na Terra, nós, né, Deus nos colocou na família que nos colocou porque a gente tem uma missão, primeiro com eles, para depois com o outro. Às vezes eu fico preocupada que chegam mulheres chegando para mim, meu propósito, e eu volto e digo assim, minha amiga, teu propósito é primeiro na tua família. Quando tu trabalhar lá, você vai ter autorização para ir para o próximo passo. Aconteceu exatamente isso comigo. Eu trabalhei muito dentro da minha família, com os meus, para poder avançar. Então, primeiro ponto, família. Olha para dentro e vê como é que está seu sistema, seu lar, sua energia, porque isso vai impactar o restante. Impactar na forma que você se alimenta, na forma que você se exercita, no seu negócio. Então, eu acredito que quando o seu lar, o ambiente que você retorna, ele está aconchegante, gostoso, isso vai facilitar a sua rota de equilíbrio. Você vai se sentir mais confiante, mais acolhido, porque o ser humano ele quer acolhimento. Então, ter um ambiente gostoso e não aquele ambiente de briga ou aquele ambiente estressante faz toda a diferença nessa rota. Então, para mim, o primeiro ponto é a família. E o segundo ponto é a saúde. Saúde física, mental e espiritual. Essa tríade da saúde, ela é inegociável também. Você tem que cuidar do seu corpo, da sua mente e da sua conexão divina. Porque, por mais que hoje a gente fale de 3 coisas, elas são totalmente conectadas. Uma se conecta à outra. Nossa. Não tem separação. Verdade. Domi, quer dividir com a gente? Tem um spoiler aí? Tem projetos novos? O que está vindo por aí de novidade? O que está dos projetos aí que você já está fazendo? Está sendo executado de alguma forma diferente? Conta pra gente as novidades. Olha que legal, os projetos eles só estão melhorando, né? Quando a gente está num crescimento, é legal que cada vez a gente vai aperfeiçoando. Tá vindo aí em agosto a nova imersão do Performance de Deusa. Então, uma imersão de 2 dias voltada à alta performance feminina, voltada à família, saúde e negócios. Então, lá você entende como realmente ter mais resultado. Então, agosto, essa imersão ela vai crescer. Tem projetos vindo para mentores, né? Eu vou mentorar mentores, porque às vezes os mentores falta um pouquinho de metodologia, de estrutura, de posicionamento de alto valor, de comunicação, de narrativa. Então, tem aí um projeto só para mentores, para que eles possam se posicionar, né, no alto valor, que a gente chama hoje, que é você definir o seu preço e não alguém definir para você. E vem também muitas experiências, né? Uma das coisas que eu mais faço dentro dos meus projetos, quando eu trabalho as mulheres no ponto de merecimento, são experiências. Então, a gente tem eventos no Tangará, nós temos saídas, passeios, porque experiência muda a frequência. E quando eu trago essas mulheres para esse tipo de experiência, eu mudo o entendimento delas sobre essa nova realidade que elas estão querendo viver. Então, tem muita coisa bacana vindo, né? Vocês podem me seguir aqui nas redes sociais, Dominique Bertolucci. Lá eu vou estar falando mais, divulgando as datas e tem muita coisa gostosa chegando. E no final do ano, em outubro, nós temos a Elite da Performance, que é o ponto máximo da nossa performance, que vai acontecer em Dubai. Dia 28 de outubro, Uau! As empresárias estão indo para Dubai, onde nós temos a nossa imersão com toda a visão da tecnologia, do futuro e como a gente pode estar implementando isso na nossa vida. Então, a Elite da Performance acontece final de outubro, início de novembro, em Dubai. Nossa, só isso. Só isso. Que projeto legal. E deve rolar muita troca também nessas imersões, né? Eu vejo quando o pessoal viaja, a troca fica mais intensa ali, né? E sabe o que é legal? É porque, assim, não é só sobre a Dominique, é sobre todas vocês. Todo mundo que está dentro de um projeto meu, existe uma troca e eu aprendo com as mulheres. Eu aprendo. Eu tenho lá dentro dos meus projetos especialistas em enneagrama, especialista em finanças. Eu tenho mulheres com negócios gigantescos. Então, cada uma começa a passar experiências incríveis para mim. Então, se torna o quê? Um ecossistema muito valioso. Então, eu gosto de dizer que eu estou criando um ecossistema, um império de mulheres que uma colabora com a outra. Porque o crescimento ele é em conjunto. Quando você entender que não é sobre você sozinho, sim toda essa unidade dos seres, o jogo muda. Domi, quando os olhos se fecharem,
quando você não estiver aqui, o que você espera que as pessoas tenham percebido sobre você? Qual é o seu legado aqui? Eu espero que eu tenha, né, sido uma peça de transformação de geração. Não só de mulheres, de profissionais da área da educação física, de mães. Então, eu espero que, quando eu fecho meus olhos e esteja lá, a minha missão aqui de trazer mais conhecimento, de trazer um pouco mais dessa conexão espiritual, porque é uma coisa que a gente faz muito, né? Não se fala mais lá dentro, se vive muito sobre isso. Esse crescimento eu tenha feito de acordo com o que Deus pediu para mim. Então, eu acredito que isso é muito especial. E deixar, né, os meus filhos sendo as minhas versões melhores, porque os nossos filhos, eles são melhores que nós. Então, eu tenho que deixar essa turma aí bem estruturada para dar continuidade, porque eles são a nossa continuidade. Eles continuam, eles, na verdade, deveriam ser a nossa verdade melhorada, né? A nossa... Cada um, claro, com a sua individualidade, mas quando a gente tem sucesso em formar um filho, ele vai ter essa autopercepção. Não sobre ser a nossa continuidade, mas ser a continuidade de alguma coisa de sucesso ali, independente daquilo que ele tem que fazer. Né? É isso. É muito importante isso. Bom, passou muito rápido. Porque aqui a gente ficaria horas e horas, porque mulher gosta de conversar. É que nem na imersão. Eu dou break, intervalo, meu intervalo nunca dá, porque elas querem continuar conversando. O papo sempre é muito bom. Não, é impressionante. Passou muito rápido. E eu já quero te agradecer mais uma vez por todas essas colocações. Foram vários insights, hein? Olha, cada vez que eu fechei o olho, que apertei o olho, que doeu aqui, eu imagino que doeu aí também, não tem como. Porque se eu tô buscando um nível de consciência diferente, já me ardi aqui, imagina nosso público que muitas vezes não tá preparado para ouvir algumas coisas. Desbravadores, deve ter doído aí também, hein? E, Domi, conta pra gente sobre algum ponto, alguma coisa que às vezes a gente não tenha tocado, mas que você acredita que seja relevante trazer para a nossa audiência. E, inclusive, aproveito para falar sobre a questão da espiritualidade, né? Colocar para a gente alguma coisa que a gente não tenha comentado e dividir com a gente qual é a importância realmente de Deus, da questão do propósito na sua vida, na sua tomada de decisão. Tem como separar uma coisa e outra? Não, é tudo junto, né? Na verdade, tudo está acontecendo no reino espiritual. E aqui nós estamos só implementando, mas acontece lá. Então, quando você entende que as coisas acontecem lá, você se comunica de uma forma diferente. E uma coisa que eu gosto de falar é que às vezes as pessoas enfeitam muito essa conexão com Deus. E Deus é seu pai. Nossa. Não tenta complicar. É como você sentar na mesa com seu pai, converse com ele, tenha essa intimidade com Deus, né? Fale do seu jeitinho, ele te conhece perfeitamente, você não precisa usar palavras difíceis, você simplesmente precisa ser você. Então, eu faço muito essa conversa e ouvir a voz de Deus na minha condução, porque quando eu cheguei aqui né, em Alphaville, São Paulo, foi desafiador para mim, eu chorei, inclusive, mas ele conversou e ele me acalmou. E hoje eu sei que quando eu ouço a voz dele, é aquela primeira voz que vem, sem nenhuma interferência, sem interferência da razão, e simplesmente vem aquele comando. Então, é muito importante porque você é um com tudo que existe, então você está totalmente conectado. Corpo, mente e espírito estão conectados. E essa junção, essa união, quando você começa a enxergar o mundo dessa forma, o jogo muda. Quando você para de entender que é só físico, quando você para de entender que isso aqui é uma dimensão, que é a física, mas que hoje você está aqui por outro comando, o jogo muda. Você para de perceber as coisas pequenas daqui e começa a ouvir os comandos de lá. Nossa. E uma coisa que não tem como não tocar, né? As pessoas às vezes acham que é só
criar inteligência emocional e se desenvolver espiritualmente, as coisas vão funcionar bem, e acham que isso aqui é matéria, que não precisa focar na aparência. Mas vem cá, esse aqui é o primeiro presente que Deus te deu, esse é o seu templinho, aqui é o seu corpo, né? Cuida dele, goste dele, ame seu corpo, né? Uma coisa não separa a outra, né? Não, eu gosto muito de fazer uma pergunta. O corpo que você tem hoje representa quem você é? Nossa. É simples assim essa pergunta. Sabe por quê? Eu tenho uma frase que eu amo muito, que é assim: beleza importa. E sabe por que beleza importa? Porque beleza é um nome dado à harmonia das coisas. Tudo que vem de Deus é belo. A natureza, ela é bela porque ela tem harmonia. Um quadro, ele é belo porque ele tem harmonia das cores. Então, uma pessoa, ela é bela quando ela está em harmonia com ela, com seu interno, externo e sua conexão com Deus. Acabou a voz aqui, gente. Não tinha outra forma de encerrar esse programa. Foi realmente espetacular. Obrigada pelo teu tempo, por tudo que você dividiu e trouxe aqui com a gente. Eu espero que, se você ficou um pouquinho só, mexido com o que ela falou, você corra lá no Instagram e vai conversar com ela e comece a movimentar, sair dessa zona de conforto e fazer coisas positivas para gerar o resultado que você merece. É né? isso, perfeito, perfeito. Então, obrigada. Eu que agradeço. Encerramos aqui a nossa Rota de Equilíbrio. Infelizmente, o programa vai ficando por aqui. Muito obrigada, Desbravadores, por mais uma companhia. E, Domi, gratidão mais uma vez. E já fica o convite aí para um retorno, hein? Vamos combinar. Obrigado, fico muito feliz. Obrigada, gratidão. Tchau!